El Chapo exorta a população de Gaza para que possa então conseguir contornar a escassez de combustível naquela parte do país. A partir de Guijá, kusukela Gijani na província de Gaza, laka xifundza xa Gaza quero apelar ao povo moçambicano ala ku tsatsiya hina xitshungu xa do Moçambique Rovuma ao Maputo, kusukela Rovuma ku ya fika do Maputo Zumbo ao Índico, kusukela Zumbo a Índico que depois kwindzhaku destas cheias inundações, eka tindhambi leti vonekeke vamos trabalhar, tem que tirha todos nós, hinkwerhu para aumentarmos a produção e a produtividade nesta segunda época. ku va hi engetela bindzu hi tlhela hi bindzulisisa ka nguva leya vumbirhi Com o aumento da produção e produtividade, loko hi engetela bindzu amanhã, se esta crise nos afetar, loko hi fikele vusweti mundzuku porque se os preços começarem a chegar do novo preço do combustível, hikuva loko ta fika tipreso tintshwa ta maphalafeni não teremos como não aumentar como já estão a aumentar os outros a swi países. nga ta koteka ku va ku nga khwelisiwi ku fana ni matiko man'wana se Mas até lá, mas ku ya fika laho se tivermos no nosso quintal loko ka dekani xa hina cebola, ku ni nyala ku tomate, ni ximati couve, ku ni khofu ku ni repolho marapoi e outras hortícolas, ni swin'wanyana swibyalabyalana e não precisar de ir comprar no mercado de Zimpeto a swi nga sindzisi ku hi ya xava bazara a zimpetu daquilo que é importado da África do Sul, leswi swi tisiwaka hi tiko la joni onde o preço do combustível já aumentou laha maphalafeni se ma khupukeke e, consequentemente, o tomate vai chegar mais caro, a ximati xi nga ta fika ku durha a batata rene vai chegar mais cara. mazambani ma ta fika ku durha O remédio a murhi wa swona é aumentarmos a produção e produtividade interna, ku va hi engetela bindzu hi tlhela hi bindzulisisa ngopfu tikweni la hina porque o aumento da produção e produtividade interna, hikuva ku engetela ka bindzu lelo já que não vai precisar de transportar a swi nga ta sindzisa ku va hi swi de pakelisa navio, eka manavhiyo de caminhão, kumbe hi mimovha vai, sem margem de dúvidas, melhorar a situação e termos menor impacto do que teríamos se não tivéssemos aumentado a produção. swi ta antswisa ngopfu vutomi la hina hi tlhela hi hlupheka kutsongo ku tlula loko leswi a hi ta hluphekisa hi swona Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, hi xilaya swi vanakulori nós ao sairmos aqui hoje, loko hi suka laha nyamuntlha vamos para Nampula, va kongoma na mpfula muxaviseri vamos fazer a entrega a ta karhi a nyikela de 100 machimbombos a fika khulula swibomba aos municípios da zona centro e norte do país. aka munisipi ya la centro ni Ainda no âmbito da antecipação da crise, ka leswo ka ku vhikela a vusweti le taka como um governo do povo moçambicano. tanihi mfumo wa xitshungu xa Moçambique Porque se houver aumento do preço do combustível hikuva loko ku khuphuka tipreso ta maphalafeni e chegar a vez ku vuya ku fika nkarhi de nós não conseguirmos usar as nossas viaturas, wa ku va hi nga ha swi koti ku tirhisa mimovha ya hina vamos precisar de usar viaturas de transporte público. hi ta swi lava swibomba swa ku rhwalela swa ntleketlo E esse transporte vai ser subsidiado pelo governo swibomba leswi swi ta pfunisiwa hi para mfumo manter o preço ku va swi nga engeteli e mapreso o povo moçambicano continuar a andar sem dificuldade. Nesta mesma senda, o Presidente da República, Daniel Chapo, prevê dias difíceis caso a crise persista. O estadista moçambicano anunciou que o governo antevê momentos difíceis caso a guerra continue no Médio Oriente, mas garante a existência de estoque suficiente que pode aguentar até o mês de maio. Vocês estão a ouvir que há guerra no Irão. Esta guerra está numa zona onde se produz boa parte do combustível que é vendido no mundo. Nós temos a sorte de que Deus, Alá, nos deu um país que está encostado ao mar, ao Oceano Índico. Por isso que temos ainda combustível nos nossos depósitos no Porto de Maputo, Porto da Beira e Porto de Nacal, que custou o preço antes de começar a guerra. Isto nos permite também ter combustível que, quando a guerra começou, havia alguns barcos, alguns navios que já estavam a caminho de Moçambique. Do combustível que compramos também com preço anterior à guerra.
Por isso nos permite aguentarmos sem aumentar o preço dos combustíveis até finais de abril, princípios de maio. Há pessoas que agitam o nosso povo, que amanhã já não vai haver combustível, começa a haver enchentes nas bombas de combustível, tudo manipulação, tudo desinformação. A informação real, verdadeira, fidedigna, é aquela que semanalmente nós como governo estamos a informar o nosso povo. Quando estiver quase a uma situação em que vai haver aumento de combustível, situação que em muitos países do mundo já começou, incluindo nos nossos países vizinhos e irmãos, aqui também este aumento já começou, nós já devemos de avisar com antecedência. Chapon foi saber que o governo prevê subsidiar combustível caso haja alteração de preços. Mas até lá, se não acabar a guerra, podemos ter uma situação do aumento de combustível e também aumento de preço de alguns produtos, mas o governo, como governo do povo, está a fazer estas aquisições de viaturas para permitir que haja transporte público, onde o governo vai subsidiar o combustível para continuar o mesmo preço, pelo menos esses transportes, o povo continuar a pagar o mesmo preço, porque o governo é governo do povo moçambicano. Daniel Chapo falava em Nampula, onde fez a entrega de 100 autocarros para a região norte e centro do país. Camus Manuel Cortiço Mulher. Destruíram campas e infraestruturas da produção, comprometeram colheitas, afetaram a pecuária e a pesca e colocaram em risco os meios de sobrevivência de centenas de milhares de famílias, incluindo Tete, Manica e em todas as províncias. Aqui em Gaza, e particularmente em Guijá, reconhecemos bem a força das águas, mas conhecemos ainda melhor a força do nosso povo. Um povo que nunca se rende, que sempre se levanta e que transforma a adversidade em determinação, como hoje nos encontramos aqui. Estamos todos determinados a produzir. Parabéns, povo moçambicano. Minhas senhoras e meus senhores, Moçambique enfrenta na campanha agrária 2025-2026 uma das épocas mais exigentes dos últimos anos. As chuvas intensas, as inundações severas colocaram à prova a nossa capacidade produtiva e a resiliência das nossas comunidades. Os dados são claros e exigem de nós responsabilidade e ação firme. Foram afetados cerca de 441 mil hectares de culturas, com impacto direto sobre culturas estratégicas como o milho e o arroz. Mais de 428 mil animais sofreram com a perda de pasto. Na pesca, registaram-se perdas significativas de alvinos, embarcações e artes de pesca. No total, cerca de 335 mil famílias viram sua base produtiva fragilizada. Mas, mais do que os números, importa reconhecer o que está por detrás deles. É o esforço de famílias inteiras, o sustento de gerações, o trabalho de um povo que vive da terra e do que ela produz, que ficou reduzido a nada. São desafios concretos e exigem de nós uma resposta firme, determinada, organizada, estruturada e transformadora. É por isso que estamos aqui. As mudanças climáticas deixaram de ser uma ameaça distante. São hoje uma realidade que se impõe ao nosso país, agravando a vulnerabilidade do nosso sistema produtivo e das nossas comunidades rurais. O nosso povo. A terra, para o povo moçambicano, nunca foi apenas um meio de produção. É símbolo de resistência, de libertação e de soberania. É na terra que construímos o presente e, a partir dela, consideraremos o nosso futuro. Por isso, não basta responder à emergência. É imperativo transformar a forma como produzimos e nos preparamos para o futuro.
Devemos continuar a investir em tecnologias agrárias adaptadas ao clima, expandir a reabilitação de sistemas de irrigação, gerir de forma sustentável os nossos recursos naturais e construir infraestruturas resilientes. A nossa resposta como Estado tem de estar à altura da dimensão do desafio. É por isso que estamos aqui. Neste esforço, o Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres, INGD, desempenha um papel central na prevenção e resposta. Ambiente e pescas e agricultura lidera a transformação técnica e produtiva que o país exige. Perante esta realidade, o governo da República de Moçambique, que temos o privilégio de privilegiar, ou melhor, o privilégio de dirigir, não ficou indiferente. Agimos, mobilizamos recursos e coordenamos esforços para garantir não apenas a existência imediata, mas, sobretudo, a recuperação efetiva da capacidade produtiva do nosso povo. O nosso objetivo é não regressar ao ponto de partida, mas avançar para um novo patamar de produção, resiliência e segurança alimentar para o povo moçambicano. É neste contexto que hoje realizamos esta cerimônia, sinalizando que o governo está presente, organizado e comprometido com a recuperação da capacidade produtiva nacional e com o futuro. Neste ato, procedemos à entrega de insumos essenciais para a retoma imediata da produção, incluindo sementes melhoradas de milho, arroz, feijões e hortícolas, fertilizantes e instrumentos de trabalho. Parte significativa deste apoio é disponibilizada através do sistema de voucher, ou melhor, e-voucher, garantindo maior transparência, eficiência e autonomia aos produtores na aquisição de sementes. Ao virar da página, a Frelimo reunida em Maputo para avaliação do ciclo autárquico. Quero declarar aberta a reunião de avaliação do desempenho dos órgãos autárquicos. O Partido Frelimo realizou na cidade de Maputo a reunião de avaliação do desempenho dos órgãos autárquicos em cumprimento do manifesto eleitoral do partido referente ao segundo semestre de 2025. A reunião, que contou com a participação de presidente de autarquias, membros das assembleias municipais, quadros do partido e dirigentes provinciais, teve como principal objetivo aferir o grau de execução das promessas eleitorais feitas à população moçambicana durante o ciclo autárquico 2024-2028. O secretário-geral da Frelimo, Shaquille Abubakar, que orientou parte dos trabalhos, reforçou a necessidade de maior disciplina e compromisso para com o povo moçambicano. Temos que deixar de falar de números, tratar de pessoas como números. Nós governamos e governamos pessoas. Governamos expectativas de pessoas, de camaradas, de militantes, de simpatizantes e de um povo que acreditou no nosso manifesto. Acreditou vivamente que, sob a liderança da Frelimo, nós vamos materializar aqueles programas, vamos materializar o manifesto que nós apresentamos à nossa população. E é com essa expectativa, caros camaradas, que espero eu que esta reunião, esta ampla plateia aqui representada, como disse o camarada primeiro secretário, que congregam um pouco dos diferentes grupos societários aqui na cidade, e queremos saudar essa iniciativa, tornar a reunião mais abrangente, onde participam os secretários dos bairros, chefes dos quarteirões, que são aqueles que se beneficiam e avaliam de forma direta a nossa ação governativa. Não vai fazer sentido, caros camaradas, nós virmos para esta reunião simplesmente para dizermos que cumprimos 100%. É preciso que a gente perceba e entenda o que é que significa esses 100% na vida da nossa população.
o que é que melhorou na vida da nossa população com o impacto da nossa ação governativa. E temos que fazer esse debate de forma honesta, sincera e franca. E essa tem sido a dificuldade que nós temos. E eu tenho que confessar isso. A questão da unidade, crítica à unidade, não é um princípio vago. É um princípio para ser implementado no nosso seio. Ninguém pode ser prejudicado por ter colocado uma preocupação. Ninguém pode ser perseguido por ter feito uma crítica construtiva dentro dos órgãos do partido. Aboubakar ressalta ainda a pertinência de se abandonar a bajulação aos dirigentes e se focar mais nas preocupações e necessidades do povo. Nós parece que estamos com medo de dizer o que não corre bem. Porque temos medo que se eu disser isso amanhã, provavelmente vou deixar de ser aquilo. Se eu disser isso amanhã, posso não ser promovido a alguma coisa. Ou posso não ter nenhum benefício. Não é isso que o nosso povo espera de nós. Não é. O nosso povo quer uma ação governativa de impacto direto na sua vida. E quando anunciamos essa reunião, a expectativa lá fora é que daqui vão sair orientações claras de como é que devemos melhorar as condições de vida dos nossos munícipes. Esta reunião insere-se no quadro de acompanhamento sistemático que o partido tem vindo a fazer à governação autárquica nas autarquias sob a sua responsabilidade, reforçando a ligação entre o programa eleitoral e os resultados concretos entregues às comunidades. E no âmbito do Fidel, a nível de Chimoio, a autarquia confirma a recepção de 6.800.000 meticais para financiamento de projetos juvenis. Depois de um tempo de espera do financiamento do projeto do Fundo de Desenvolvimento Econômico Local, após o apuramento dos candidatos, eis que chega boa nova. A informação foi partilhada pelo presidente do Conselho Municipal da cidade de Chimoio, João Ferreira, onde enaltece o trabalho do Governo Central pela recepção dos valores. Parabenizar o Governo Central, parabenizar o nosso querido presidente Chapo pela forma como está a trabalhar com todos. Isso visa nós desenvolvermos desde a base a todos. Portanto, isto é um financiamento do Fidel em que vieram 6.800.000 para nós financiarmos estes projetos. Temos 243 mutuários, portanto, que estão a ser formados agora neste momento para depois receberem os fundos. Ferreira reforça o apelo aos candidatos para que se recorde de devolver os fundos para financiar aos outros mutuários. Importa referir que são fundos que é tipo um banco, portanto, é um financiamento que está-se a dar às pessoas para que elas possam fazer os seus projetos, devem fazer os projetos da forma como foram desenhados e, portanto, nós vamos sempre verificar, temos comissões que vão sempre verificar a implementação disso, depois tem que devolver os fundos para nós esses fundos podermos usar para financiar outras pessoas e assim, portanto, é algo que tem que ser rotativo. Fidel é um fundo que o governo aprovou para financiar iniciativas econômicas das pessoas que vivem e trabalham nos distritos e autarquias a nível nacional e foi lançado pelo Presidente da República a 31 de junho de 2025. Muito bem, saímos com esta informação, o nosso primeiríssimo intervalo, mas antes